vai discutir hoje, né? Vai realizar uma audiência pública para discutir o estudo cicloviário e as práticas de mobilidade urbana a partir do ciclismo em Caicó. Professor Veranilson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95, bom dia, Geraldinho. Marcos, a gente veio recebendo através do nosso gabinete algumas demandas do nosso município de vários segmentos e através dessas demandas a gente vem organizando um mandato, propondo algumas audiências públicas para ouvir aqueles que são os principais beneficiados de alguma política pública para que a gente possa discutir e encaminhar medidas para que o município dê o pontapé inicial em alguns projetos. Então, o pontapé inicial, ele sempre começa com a audiência pública, ouvindo a base daqueles que serão beneficiados, porque a gente acredita muito que a gente pode conduzir um mandato ouvindo efetivamente e não impondo nada de cima para baixo. Então, nesse sentido, a gente protocolou um pedido de mais uma audiência pública, desta vez para a gente discutir a possibilidade de um estudo cicloviário aqui no município, uma vez que a gente sabe que Caicó, assim como várias outras cidades do país, ela foi pensada para o automóvel, né? Ela não foi pensada para o ciclista, ela não foi pensada efetivamente para o pedestre. E o automóvel ocupa praticamente boa parte do espaço das nossas vias. Então, como a gente percebeu que vem ocorrendo um aumento significativo dos praticantes do ciclismo, e Caicó não tem nenhuma estrutura de ciclovia na cidade em si, a não ser aquela da ilha, né, e agora na Praça do Recreio. Então a gente, através da parceria aqui com o nosso amigo Marcelo Leal, que também é um militante da questão do ciclismo, resolvemos dar início a essa audiência pública para que a gente possa ter um estudo, né, em nosso município. A gente já teve um aceno positivo por parte do prefeito da possibilidade de fazer esse estudo, porque tudo implica em recursos, né? Então, se alguém chegar, quanto é que vai custar isso? Não, então a gente precisa fazer um estudo para saber como é que os bairros serão contemplados, de que forma, como é que a gente vai ter condições de praticamente conectar a cidade inteira através de ciclovias, para que, através desse estudo, a gente possa implantar ciclovias no município de forma colaborativa. Por exemplo, um vereador tal conseguir uma emenda impositiva, porque depois que o estudo ficar pronto, é correr atrás das fontes financiadoras. Se ele conseguir uma emenda impositiva com o deputado dele, para, vamos supor, eu vou fazer um trecho de ciclovia lá no bairro Paraíba, faz um trecho lá. Eu vou fazer um trecho de ciclovia lá no Valfredo, então ele faz um trecho lá. Então, aos poucos, a ideia é que através desse estudo a gente tenha condições de, com o estudo, fazer esse projeto de conexão, a gente tenha o quantitativo de valor e a partir daí os poderes constituídos, os vereadores ou o próprio prefeito ou a própria iniciativa privada que tem interesse em construir pelo menos um determinado ponto, até uma rua para outra, tal, ele tem condições de fazer isso e a gente possa em breve ter uma cidade também preparada para o ciclista. Então a ideia é que a gente possa democratizar a cidade, ela não fique só para o automóvel. Mas está caro andar de carro hoje. Exato, né? E o momento hoje é um momento muito delicado, porque a gente está vendo os combustíveis aumentando todo dia. Às vezes muita gente já está deixando o veículo em casa para ir de bicicleta para o trabalho. E se a gente tiver, por exemplo, pelo menos nas ruas principais de Caicó, de cada bairro, uma ciclovia conectando-se ao centro, a gente vai ter condições de fazer com que a pessoa possa usar a ciclofaixa, possa ir ao seu trabalho de bicicleta. Isso implica em saúde, isso implica em segurança, isso implica em economia e isso implica também no impacto econômico, porque as empresas que fornecem o material esportivo, o capacete, a roupa, a própria bicicleta, a oficina, ela vai ganhar muito com isso. Então a nossa ideia é que através desse estudo cicloviário a gente possa dar um pontapé inicial e ao mesmo tempo possa caminhar para uma cidade mais democrática para todo mundo. Bacana. Agora, é bom deixar claro que o estudo ainda não existe, né? Não existe. Ele vai nascer dessa audiência pública. Por isso é importante que as pessoas participem da audiência pública. Exato, porque nessa audiência pública a gente vai coletar das pessoas, do praticante do ciclismo, do não praticante, se algum dono de empresa se fizer presente, a gente vai coletar ali as sugestões que serão dadas. Quando essas sugestões forem dadas, aí nós vamos sentar com a equipe que será tirada de lá, uma comissão, para que a partir dessas sugestões dadas a gente possa, junto ao município, a equipe de projeto do município, levar essas sugestões para que o estudo seja feito em cima das sugestões que foram dadas. Por isso que é interessante, se você tem interesse em participar, que está nos ouvindo agora, participe da audiência pública, participe da audiência pública remotamente ou presencialmente,
para que depois você diga, foi feito um estudo cicloviário no meu bairro, mas eu não achei que ficou legal, podia ter passado nessa outra rua, essa outra rua é melhor do que essa. Então, vá dar a sugestão para que a gente possa, a partir daí, fazer um estudo cicloviário que contemple aquelas demandas que foram levadas para a gente na audiência pública de hoje à noite. Ok, Marcelo Leal, ele que é do Grupo Amigos do Pedal, mas que também está aqui hoje representando todos os grupos de ciclismo aqui de Caicó e também no Seridó, né? A gente sabe, Marcelo, que era uma cobrança aí é uma cobrança do segmento do ciclismo, né? De que, por exemplo, de que nós não temos estrutura, o vereador até citou a ciclovia da Ilha de Santana, que de ciclovia não tem quase nada. Não oferece as menores condições, sequer de uma criança, porque está lá abandonada, né? Então, mas enfim. Então há uma cobrança das pessoas que são adeptas do ciclismo, de porque aqui em Caicó não se discute, não se cria condições. Agora chegou o momento dessa discussão acontecer. E como é que vem sendo feita a mobilização para que os ciclistas compareçam hoje, de repente, virtualmente ou presencialmente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, minha comadre Nelita Fernandes, que não perde um programa seu. Já mandou até uma mensagem aqui. Eu vi. Ela é uma Ela também é ciclista, não, Nelita? Ela só tem 2 tipos de ciclista. Ela está no primeiro tipo. Que não pedala. É a que não pedala ainda. Geraldinho, né? da vida. Geraldinho é um ciclista em potencial ainda. Não estamos trabalhando com ele. Mas, meu amigo, Caicó precisa, a exemplo de outras cidades no Brasil e no mundo, avançar numa discussão que permeia o desejo e o anseio de muitos dos nossos brasileiros. Eu dou um exemplo de Nelita, pela amizade que nós temos de longos anos, e ela não se sente segura, né? Ela tem medo de sair para pedalar porque a cidade não oferece uma estrutura cicloviária que garanta a integridade física, né, do cidadão, seja, né, homem ou mulher. Saia para o seu lazer, saia para sua atividade física, saia com seus amigos e volte dentro de uma estrutura que lhe permita essa segurança. Então, ela é um exemplo, a exemplo de muitos outros exemplos, né, que nós temos por aí. E a estrutura cicloviária de Caicó, ela, uma vez avançando, nós enxergamos um número. Vida não se mensura valor. Não tem como mensurar o valor de uma vida. Mas nós temos como mensurar o valor de como prevenir ou proteger essas vidas. E é essa estrutura que vai permitir a um segmento que está crescendo assustadoramente. Você imaginar aí que a cidade como Caicó teria 3.000 ciclistas entre trabalhadores, estudantes, lazer e esporte, andando sem uma segurança viária, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Eu até separei aqui 2 artigos que são fundamentais. O artigo 152 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o veículo tem que ultrapassar o ciclista a 1,5 m. Ele não diz a 1,50 m, a 1,5 m. Dificilmente a gente enxerga essa realidade acontecendo por diversos fatores. A educação é uma delas, né? Nós precisamos também, dentro do estudo, discutir uma parte da educação para que a cidade tenha esse novo olhar. O outro artigo do Código de Trânsito é o 58, que precisa também ser discutido. Ele diz que onde não houver ciclovia, onde não houver ciclofaixa, onde não houver estrutura cicloviária, a bicicleta em movimento, ele é um veículo. E sendo um veículo, ele vai ocupar a faixa de rolamento do lado direito no limite da faixa. Então, onde não tiver estrutura cicloviária, a bicicleta tem que andar dividindo os espaços com os automóveis, motos, enfim. Então, assim, quando a gente começa a praticar o esporte, o próprio automobilista, o carro, passa buzinando, empurrando, vocês estão errados, etc e tal. Não, nós estamos seguindo a orientação que o Código de Trânsito Brasileiro dá. Onde não tem estrutura, ele vai dividir o espaço com eles. Nós somos os mais vulneráveis. Então precisamos entrar nesse entendimento. E esse estudo que o professor Veranilson muito nos deixou alegre, né, pautou esse momento lá,
vai permitir a todo esse segmento, porque assim, o ciclista, por exemplo, Nelita, pegar outro exemplo, Nelita. Nelita pode ir lá discutir o ciclismo? Pode. Ela não pedala ainda, mas pretende pedalar? Tem. Mesmo que ela não pedale hoje, nunca vai pedalar, mas ela tem sobrinha, ela tem irmão, ela tem parente, ela tem amigos que pedalam. E esse olhar da sociedade, uma vez colocado no estudo, vai garantir a democracia, né, que a gente tanto vem considerando, e outra, a igualdade, né, de paridade. Na hora que, por exemplo, uma mulher vai lá e coloca seu olhar, esse olhar vai ser considerado no estudo. Nós temos aí grupos os grupos aumentados, ainda nós temos grupos em Caicó só de mulheres. E esse olhar tem que se fazer presente lá de uma forma que o olhar delas ecoe. Criar políticas que tragam segurança para as pessoas, né? Você falou nessa questão da educação, por exemplo, você veja o nosso ouvinte coloca o seguinte comentário: esses ciclistas na beira da estrada é um perigo serem atropelados, né? A gente pode até reverter também um pouco esse comentário. Os motoristas que não respeitam, por exemplo, o distanciamento, que é lei, na beira de estrada para um ciclista, é um risco imenso para o ciclista também. Sim. Né? Por que só responsabilizar o ciclista por esse risco? É a falta veja só, quando eu digo falta de uma educação, é uma educação freiriana, libertadora, que a sociedade consiga ampliar o olhar e sair, a gente chama assim, sair das suas caixinhas. Realmente o ouvinte tem razão, como ele diz, é um risco para o ciclista. Mas se o motorista tivesse prestado atenção nas aulas de trânsito que ele recebeu, no artigo 58, ou no artigo 152, diz que o motorista deve, ele não diz poderá, o motorista tem que manter 1,5 metro de ciclista. O Código de Trânsito, ele inverte, ele diz que o maior tem que proteger o menor. Ele não diz que o menor é atrevido de estar lá no meio do... Não, ele diz o veículo maior tem que proteger o veículo menor. E o carro tem que proteger a bicicleta tem que proteger o pedestre. Então, assim, é um ciclo. Então, quando o ouvinte coloca dessa forma, ele coloca, e o olhar, de certo modo, o ciclista corre o perigo, corre. Mas o carro tem a obrigação de proteger ele pelo Código de Trânsito. Não é o ciclista que está inventando, está no Código de Trânsito, artigo 158. Pode consultar lá que diz dessa forma. E vocês vão trazer para a audiência de hoje experiências, por exemplo, de municípios onde o estudo cicloviário deu certo e realidades foram transformadas? Sim, está confirmada a participação da Associação Norte Rio Grandense de Ciclismo. Né? Eles são responsáveis, hoje no estado, por toda a estrutura cicloviária que foi implementada no estado inteiro, em particular em Natal. Então, esse grupo, né, essa associação, ela vem discutindo ao longo dos anos, aos últimos 10 anos, toda a estrutura cicloviária que foi implementada em Natal. Não quer dizer que o modelo de Natal seja o modelo adequado para o de Caicó. Por isso a necessidade de se um estudo. Se o de lá desse certo, era só pegar com a associação, eu tenho acesso, eu sou membro da associação, chegava lá com a turma, presidente, vamos implementar lá em Caicó isso aqui? Mas não é assim que funciona. Nós estamos num espaço democrático, onde esse pilar que sustenta a nossa democracia precisa ser fortalecido, principalmente nesses últimos anos, e eu vi o ciclista de Caicó, o que é que ele quer para Caicó? Porque não dá para... Obra de engenharia vai me dizer que, por exemplo, que do Seduc Puitães vai ser o ciclovia, beleza. Mas do Seduc para dentro de Caicó, dá para fazer ciclovia? Ou vai ter uma outra estrutura cicloviária para garantir esse acesso? Como é que eu vou interligar o centro da cidade com João Vitor Barra Nova, Boa Passagem, Castelo Branco, Vila do Príncipe? Então o estudo é um estudo de engenharia, né? Com esse olhar, a parte de engenharia urbana, mobilidade urbana, vai mostrar quais são as alternativas viáveis dentro do que a legislação permite e os orçamentos, como o Veranis bem colocou. De repente, um vereador que se identifica lá no bairro, ele consegue uma emenda e executa um trecho dessa ciclovia. Dentro do estudo que vai ser feito. Dentro do estudo. Toda obra hoje, para ser executada, precisa de um estudo. Se tivesse uma verba, dissesse assim, Caicó, quanto é que vocês precisam hoje para fazer
a estrutura do Caicó todinho. Caicó não sabe. Agora, para que se não saia, por exemplo, desse padrão, vereador, é possível que esse estudo, ele, por exemplo, não sei se seria inserido no Código de Obras, um documento, por exemplo, que garantisse a segurança de que as obras futuras não sairiam, por exemplo, do que foi discutido nesse estudo? Sim, Marcos, a nossa preocupação, assim como a gente fez recentemente com a questão do patrimônio, é que a gente precisa atualizar, digamos assim, muita legislação no município. Uma das legislações mais obsoletas já é o Código de Obras, né? Esse Código de Obras será também questão de apreciação do nosso mandato. A gente precisa atualizar esse Código de Obras, ele está desatualizado. A ideia de fazer o estudo cicloviário é que, se a gente já consegue o estudo, na hora que a gente for reformular o Código de Obras, a gente já pode inserir esse estudo cicloviário dentro do Código de Obras para não fugir o padrão. Porque hoje, se a gente fizer uma reformulação do Código de Obras do município, sem as adequações que a gente está pretendendo fazer como um estudo cicloviário, a gente pode fazer um Código de Obra e o estudo cicloviário, não estando pronto, pode ficar de fora algum parâmetro. Então, a nossa ideia, inclusive, já é uma questão que o nosso mandato encampou também, é que a gente possa iniciar, muito em breve, esse ano não dá mais, mas para o próximo ano, uma discussão efetiva sobre o Código de Obra do município, assim como a gente fez sobre a legislação do patrimônio, atualizou, inclusive ela chegou para votação na Câmara agora, e a gente sabe que legislação é uma questão que ela tem que ser muito esmiuçada, e leva um certo tempo. Por exemplo, já faz alguns meses que a gente começou o trabalho com relação à lei do patrimônio. A do Código de Obra do município ela é bem mais complexa, porque existem legislações nacionais que já foram atualizadas e que o Código de Obra não contempla isso, e a gente precisa trazer isso. Mas a ideia é que a gente consiga fazer esse estudo, e ele ficando pronto, aí sim a gente tem condições de avançar agora no Código de Obra e esse estudo ser inserido dentro desse Código de Obra. Aparentemente é um trabalho que as pessoas podem dizer assim, não, mas vai demorar muito. Mas se a gente não fizer isso, Caicó vai continuar marchando para trás, porque faz muito tempo que Caicó não consegue avançar em detrimento de outras cidades que avançaram, porque não tem uma legislação atualizada. Isso inviabiliza a chegada de recursos, né? A gente já teve legislações que falam da questão urbana em muitos municípios que Caicó sequer teve conhecimento disso. E a gente precisa incorporar isso na legislação municipal. Porque senão vamos continuar tendo uma cidade que vai continuar caminhando na contramão de outras cidades hoje. Cidades muito menores do que Caicó já avançam em algumas questões urbanísticas, exatamente porque tem uma legislação adequada à legislação nacional. Caicó está muito distante disso, a gente sabe, é uma anedota que o pessoal conta muito. Inclusive hoje no município a gente tem uma legislação que fala inclusive de preservação de dunas. Então a gente percebe o quanto a legislação municipal foi tratada com amadorismo e da inveja, né? Só um Ctrl-C, Ctrl-V de outras localidades. E a gente precisa fazer uma legislação adequada ao município. Isso é sério. O que a gente tem com relação à legislação municipal, Marcos, é até sério. E o papel do vereador é esse. É legislar. É analisar a legislação, atualizar, para que a gente não tenha dificuldade hoje. Caicó deixou de receber muito recurso com relação à mobilidade urbana, simplesmente porque o Código de Obra do município é totalmente arcaico. Ok, eu queria que você convidasse então a população para participar hoje. Quais são as formas de participar, presencialmente, virtualmente? Marcos, a audiência pública começará às 19 horas. É bom que os ouvintes fiquem atenados. Ela será transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal. Quem puder participar presencialmente, vá presencialmente, porque a gente vai abrir espaço para o público que estiver lá fazer uma fala, fazer um encaminhamento, fazer dar alguma opinião sobre o que está sendo debatido lá na mesa. Nós teremos a presença de várias associações de ciclistas. Nós teremos a participação de associações de ciclistas de outras cidades que já se comprometeram a assistir de forma híbrida. Nós vamos ter também a presença do subsecretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte, que está vindo a Caicó hoje, porque a gente sabe que esse projeto, onde o governo do estado puder entrar, a gente vai estar solicitando essa presença do governo do estado, que teria, em tese, mais condições do que o próprio município fazer isso. Nós vamos ter, inclusive, a presença de outros vereadores de outras cidades que vão acompanhar essa discussão para também levar para lá. Então, a gente fica muito feliz porque a gente está percebendo que Caicó está dando início a uma discussão que outras cidades ainda não começou a dar na nossa região. Ciclovia, como o Marcelo colocou, a gente tem próximo a gente praticamente a realidade de Natal, né, que já tem ciclovias
de forma bem significativa no perímetro urbano. Agora a gente tem que trazer essa discussão para Caicó, porque a gente sabe que o número de ciclistas vem aumentando consideravelmente. Então a gente espera que a população possa se fazer presente, se não presencialmente, remotamente, através das redes sociais da Câmara, mande sua sugestão, nós vamos ter uma equipe que vai estar lá olhando os comentários para que a gente possa tirar dessa audiência pública encaminhamentos robustos e que a gente possa iniciar o estudo cicloviário de Caicó tentando atender todas essas demandas que sejam colocadas hoje dentro da audiência pública. Ok, Marcelo, obrigado pela sua participação. Começa a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, meu amigo, eu acho que a palavra é essa mesmo. Chegou um momento de mostrar, né, não de se amostrar, mas de mostrar que realmente o ciclismo é uma categoria que existe, que está em expansão e que merece o devido reconhecimento e olhar pelas autoridades. E essa forma, dentro da democracia, através de audiências públicas, né, e a Casa Legislativa é o espaço democrático para esse momento. Agradecer ao vereador Veranilson por ter a sensibilidade de entender a importância dessa pauta para essa categoria e reforçar o convite para que possamos estar todos lá, não só os ciclistas ativos, mas, por exemplo, empresas. A empresa que apoia isso, existem algumas atividades, algumas iniciativas que podem iniciar pelo poder público antes de finalização dos estudos. Por exemplo, sinalização horizontais e verticais. Eu ando por aí pelo estado e outros estados e a gente vê lá a placa. Manter 1,5 m do ciclista, aí a logomarca da empresa e faz: eu apoio empresa amigo do ciclista. Então, assim, as empresas podem contribuir com vários olhares, tanto no estudo quanto no apoio da atividade. Independente se ela é do segmento de ciclismo ou não, ela pode já propor, enquanto o estudo não sai, um espaço lá para eles. E aí, aguardamos hoje lá e que participe presencialmente quem for de Caicó. Deixe o espaço virtual para quem não é de Caicó e para quem não puder estar presencialmente. Para que a gente consigamos, né, mostrar, sensibilizar. Esse calor humano é importante nesse momento. Muito bem, são 7h14. Vou para o intervalo comercial, volta já com mais informações aqui no nosso